agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu te agradeço por cada vida presente nessa noite. Cada vida que saiu da sua casa para vir ouvir a palavra de Deus. Cada vida que saiu da sua casa para vir cultuar o Senhor, Pai. Derrama suas bênçãos sobre eles. Derrama vitória, derrama afago, Pai, nesses corações. Que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos falar hoje sobre Paulo, ou Saulo. Na minha Bíblia tem muito Saulo, não tem muito Paulo não. E uma coisa que eu percebi assim, eu não conhecia muito sobre Paulo. Eu nunca tinha ouvido assim muitas coisas sobre Paulo. Eu sabia que ele era um cara que se chamava Saulo e que era matador e depois ele virou um cristão. Ele era perseguidor e agora era perseguido. Era a única coisa que eu sabia de Paulo. Mas a história de Paulo, ela tem muito a nos ensinar. Muito. Não é só o fato de que antes ele era um homem e ele foi transformado. É muito mais do que isso. E eu acho aqui que muitas pessoas que já aceitaram Jesus, muitas pessoas que ainda não aceitaram, têm a mesma pergunta na cabeça. O que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou mudar minha vida? Como é isso de aceitar? Como é isso de ser transformado? E é por isso que a gente vai analisar a história de Paulo hoje. Paulo, ele não queria, nunca quis aceitar, na verdade. Paulo, ele ganhava a vida exterminando o crente. Paulo era o X9, como diz hoje. Paulo ia atrás do povo. Paulo ficava procurando onde é que tinha cristão para mandar matar. Era isso que Paulo fazia. Em um dia normal, ele estava trabalhando, estava indo para a cidade, atrás de uns cristãozinhos, como ele queria, para matar, né? Vou ali atrás de alguém. Do nada, Paulo cai. Um vento, uma nuvem no céu, não sei. Paulo cai e fica cego. E ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele já pergunta: quem és tu, Senhor? Ele era o maioral, o matador. Quando ele viu que ele caiu, quando ele viu que ele perdeu a visão, que ele estava no chão, humilhado, ele logo reconheceu quem era Jesus. Quem és tu, Senhor? Oxi, não era ele que mandava matar os cristãos? E agora ele já está dizendo: quem és tu, Senhor? Ele se rendeu no momento que ele percebeu quem era Jesus na vida dele. No momento que ele percebeu o poder de Deus. Jesus falou com ele e a vida dele mudou totalmente. A partir daquele momento, Paulo deixou de ser perseguidor para ser perseguido. Paulo deixou de ser o caçador para se tornar o alvo. Paulo ia atrás dos cristãos naquela cidade. Mas naquela cidade que ele estava foi onde ele começou a pregar. Na cidade que ele ia matar os cristãos, ele ficou ali. Ele teve que pregar junto com as pessoas que ele foi mandado para perseguir. A conversão de Paulo foi tão surpreendente que muitos profetas falaram: será que ele está agindo disfarçado? Será realmente que esse é o homem mesmo que ia vir para cá para matar a gente, que ia vir para cá para nos prender? Paulo era conhecido como, vamos supor aqui, um traficante, o maior do Brasil, não sei quem é, o líder do PCC, vamos lá, que chega na igreja e se converte. E agora ele vai nos pontos dele, onde ele era o chefão do crime, e agora ele vai pregar. De verdade, alguém ali vai acreditar que aquele homem está pregando por conversão de coração? Não vai. As pessoas, elas vão julgar, elas vão dizer que ele está ali disfarçado, que ele está agindo só para uma aparência. E era isso que as pessoas falavam de Paulo. Mas Cristo tinha um propósito com Paulo. E ele tem um propósito com a gente hoje. Glória a Deus. Cristo, ele manteve o propósito, mesmo com tudo que as pessoas estavam dizendo. Mesmo com as pessoas desacreditando de Paulo, ele se manteve firme. Ele continuou pregando. E no versículo 15, o Senhor fala a um dos profetas: esse homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Glória a Deus. Aquele que desacreditou de Paulo, aqueles que falaram de Paulo, que Paulo não era verdadeiro, agora ouviu de Deus que Paulo era o instrumento, que Paulo foi escolhido a dedo por Deus para levar a mensagem.
E se você está aqui hoje é porque você foi escolhido a dedo Glória a por Deus. Deus escolheu você e te chamou pelo seu nome para estar aqui hoje. Você não está aqui, porque eu estava sem nada para fazer, fui lá fazer uma visita e fiquei. Não, você não veio aqui só por acaso. Você veio aqui porque assim como Jesus chamou Paulo, Ele chamou você aqui hoje. Deus, Ele escolheu um homem totalmente improvável, porque Paulo era impossível aos olhos humanos de virar um cristão, de virar um alvo. Mas Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe os improváveis por amor ao seu nome. Deus escolhe os improváveis por honra e glória ao nome dele. Glória a Deus. Deus não escolhe os capacitados. Deus não escolhe os melhores. Porque Deus só vai escolher aquelas pessoas que são formadas. Deus só vai escolher aquelas pessoas que já estão em outro patamar. Não. Deus escolhe os pequenos, porque é ali que Ele prova a sua grandeza. Glória a Deus. O propósito que Deus tinha com Paulo, Ele tem com você hoje. O propósito de Paulo de pregar não era só de Paulo. O propósito de Paulo é o meu propósito e é o seu propósito. É mostrar a nossa mudança. É mostrar o que Jesus fez na nossa vida, através das nossas ações, através das nossas palavras. E Paulo foi mudado para a glória de Deus. Ele foi mudado para que toda a honra e toda a glória fosse dada a Cristo. Não era mais ele que estava ali, era Cristo que estava nele. E Jesus fala no versículo 16: eu mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Os profetas perguntando: mas esse homem não queria matar a gente? Como é que agora ele se converteu? E Deus fala: ele é o meu instrumento, mas eu vou mostrar a ele como é que ele deve sofrer. Ele não fez os meus filhos sofrerem? Agora que ele me escolheu, agora que ele me aceitou, agora que ele é realmente um cristão, ele vai ver como é sofrer pelo meu nome. E nós não estamos aqui para ser cristãos de bancada. Nós não estamos aqui para ser cristão de biblioteca. Na biblioteca todo mundo fica sentado, calado, você não pode falar nada, que a mulher já vem e manda você fazer silêncio. Nós não viemos aqui para sentar num banco, para baixar nossas cabeças e para não falar nada. Glória a Deus. Pelo contrário, nós estamos aqui para aprender a usar nossa boca com ousadia. Nós estamos aqui para ser corajosos e ousados como Paulo. Deus nos trouxe aqui para nos capacitar, não para ficar aqui dentro do templo. Nós não viemos aqui, nós não fomos chamados para servir em uma igreja, glória a Deus, amém, fazer oração, ir para sua casa e agir como se nada tivesse acontecido. Nós fomos chamados para viver uma vida de mudança. Paulo, a Bíblia diz que Paulo edificava a igreja, e cada vez mais as igrejas onde ele passava iam se edificando, iam se fortalecendo através da mensagem dele, a mensagem de coragem e ousadia que Paulo passava. E Paulo, através de suas palavras, ele provava que Jesus era o Filho de Deus. A Bíblia fala que ele provava. Não falava, ele só não dizia, Jesus é o Filho de Deus, tchau. Não, ele provava. Uma prova é uma coisa muito séria. Se ele provava que Jesus é o Filho de Deus, ele tinha convicção daquilo. E nós temos que ter convicção aqui de quem nós servimos. Nós temos que ter convicção e coragem para falar de quem nós servimos. Aleluia, Pai. Nós não estamos aqui para dizer, eu vou para a igreja. Eu sou evangélico, sou. Você é cristão, tá? Eu sou. Não, eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu sou chamado. Jesus morreu por minha causa. Você não foi chamado para ficar caladinho, mansinho no canto. Você foi chamado para ir lá fora. Você foi chamado para sair por essas portas, para levar a porta na cara, porque a gente não vai sair, vai receber. Nem todo mundo vai receber a gente com alegria. Vocês acham que Paulo foi recebido com alegria em todo lugar que ele passava? Todo mundo dizia, ai Paulo, senta aqui, toma um café. Não. Paulo foi xingado, Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso. Mas ele desistiu? Não. Paulo ele não desistiu. Paulo ele continuou firme e alegre. Ele não só continuou na caminhada, como continuou alegre, que é um diferencial que nós devemos ter. Ia mostrar a Paulo como era sofrer pelo nome dele, e ele mostrou. Paulo sofreu pelo nome de Cristo. E nós estamos aqui hoje porque nós temos a convicção de que queremos sofrer por amor de Deus, não é? Glória a Deus.
cristão, se for me matar, eu não sou não. Se alguém for me prender porque eu sou cristão, eu digo que não sou, porque eu não vou colocar minha vida em jogo. Mas Jesus colocou a vida dele em jogo por nós. Jesus morreu por nós. E é nossa obrigação, é nosso dever como filhos e servos, devolver na mesma moeda. Nosso Pai se entregou por nós e nós como filhos devemos nos entregar para o nosso Pai. Jesus, ele nos chama hoje para mudar como Paulo. Jesus, ele chama você aqui hoje para fazer uma transformação na sua vida. E Paulo, ele era conhecido por uma coisa, quando ele aceitou, ele se transformou em outra. Muitas vezes, muita gente aqui pode estar em dúvida, muitas pessoas ficam em dúvida na hora de aceitar Jesus, porque não sabem o que os outros vão falar. O que os meus amigos vão achar de mim? Como é que eu vou mudar? Como é que eu vou ser uma coisa com os meus amigos, na igreja eu vou ser outra? Eu vou fazer isso, eu vou ser duas pessoas, duas caras? Como é que você deve proceder? E Paulo, ele mostra isso em sua vida. Paulo mudou totalmente, mas mudou para melhor. E se você está em dúvida de qual caminho seguir, se você está em dúvida se aceita Jesus ou não aceita por causa do que os outros vão falar, esqueça. Porque o que importa não é o que os outros, não é o que os seus amigos, que sua família vai dizer. O que importa é o que você vai escolher aqui. O que importa é que Jesus, ele te chamou. O que importa é que Jesus tem um propósito na sua vida. Independente do que os outros vão falar. Independente do que os outros falaram de Paulo. Independente de tudo que ele viveu, de todas as perseguições que ele viveu. Ele continuou, porque ele tinha certeza do propósito dele. Paulo tinha certeza que Jesus tinha chamado ele e ele continuou. E é isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar que sofrer por amor a Cristo é a melhor escolha que a gente pode ter. Amém. Dá medo? Com certeza. A gente vai mentir e dizer que não tem medo quando chegar a época da perseguição? Quem aqui não tem medo? Quem aqui não imagina, meu Deus? Sempre dá medo, porque nós somos humanos, a carne é fraca, dá medo. Mas mudar a vida por Cristo, entregar a nossa vida por amor de Cristo, é a melhor escolha. E eu não estou falando só de entregar a vida. É morrer literalmente. Não. Às vezes a gente entrega a nossa vida por amor de Cristo nas pequenas ações do dia a dia. É não negar que é cristão. É perder um emprego porque diz que é cristão. É perder amizades porque diz que é cristão. É pessoas se afastarem de você por causa da sua conduta. Pessoas que antes andavam no caminho do mal com você. Você se afasta e essas pessoas se afastam de você. Isso é entregar a vida por amor a Cristo. Glória a Deus. É abrir mão das suas vontades. É abrir mão da sua carne. Paulo abriu mão da sua carne. Paulo deveria ganhar muito dinheiro matando cristão. Com certeza. Naquela época era super valorizado isso. Paulo deveria ter várias roupas caras. Paulo deveria ter coisas luxuosas, correntes de ouro. Deveria ter várias joias. Porque ele tinha um trabalho importante. Paulo, ele tinha um trabalho importante. Ele era conhecido, ele era famoso. Mas isso tudo caiu por terra no momento que Jesus chamou. Amém, Pai. Ele decidiu morrer. Ele decidiu entregar a vida e sair vagando de lugar. Uma vida que muda de uma hora para outra não é normal. Não é uma mudança devagar que você vai aos poucos sentindo. Uma mudança de aceitar Cristo é uma mudança drástica. É uma mudança rápida que acontece na sua vida. Porque não dá para você vir para cá e... Não, aos poucos eu vou parar de beber. Aos poucos eu vou me acostumar a não praticar as coisas que eu praticava antes. Aos poucos Jesus volta e você fica. Nessa de aos poucos, você vai perdendo a sua intimidade com Deus. Aos poucos, Jesus vai se distanciando de você. Aos poucos, o Espírito Santo vai deixando sua vida. Paulo, ele mudou drasticamente e ele provavelmente sentiu medo. Mas Deus diz a ele em Atos 18:9: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai te fazer mal. Glória a Deus. Paulo foi preso, mas houve um terremoto e a prisão se abriu para Paulo. Glória a Deus. Paulo foi apedrejado, mas Paulo não morreu. Paulo, ele foi perseguido, xingado, mas Deus honrou a promessa que ele fez a Paulo. Eu não vou deixar ninguém te
fazer mal. Você continue fazendo a minha vontade. E você que aceitou Jesus, você que vive a caminhada com Cristo, continue. Não deixe ninguém que não seja Deus dizer o que você pode fazer. Não deixe ninguém te amedrontar. Porque ninguém tem o poder que Deus tem. Ninguém é tão poderoso como o nosso Deus. O que está em você é maior do que o que está no mundo. É maior do que qualquer pessoa. Não fique calado. Deus está dizendo para você hoje, continue servindo e não fique calado. Porque eu te honrarei, eu vou te colocar no meu caminho. Você não está fazendo qualquer coisa, você está fazendo a vontade do Pai. Você não está servindo a qualquer pessoa. Você não está fazendo um trabalho qualquer. Você está fazendo o trabalho do reino. Está fazendo o trabalho para o Rei dos Reis. Está servindo o Rei dos Reis. E isso é a melhor coisa que você pode escolher. Paulo ele era 100% dependente de Deus. 100%. Nós devemos ser 100% dependentes de Deus. A nossa vida tem que estar totalmente nas mãos de Deus. Não metade. O nosso coração ele tem que estar inteiramente voltado para Cristo. Porque Cristo é a nossa salvação. Cristo é quem nos sustenta. Amém. Paulo foi enviado para lugares com propósito. E Deus vai te enviar para lugares com propósito. Deus não vai te deixar acomodado. Deus não vai te deixar em casa sem fazer nada só para dizer que é crente, não. Deus ele vai te mandar para lugares com propósito. As primeiras pessoas que você tem que pregar, as primeiras pessoas que você tem que levar o amor de Deus, levar a mudança, são as pessoas da sua casa. A sua casa é a primeira missão. A sua casa é o seu primeiro propósito. No momento que você aceitou Jesus e os seus familiares não são cristãos, é a sua obrigação, é a sua tarefa, a sua primeira missão. É como se Jesus estivesse aqui, te dando um livro e dissesse assim, ó, tá aqui o seu guia, a Bíblia é o seu guia, comece a sua missão, comece a sua primeira missão, vá e comece pregando na sua casa, comece pregando com seus vizinhos, comece pregando na sua escola, porque tem lugar mais difícil de pregar do que uma faculdade, do que uma escola. Eu nunca fui para faculdade não, mas eu acho que deve ser a mesma coisa da escola. Na escola é muito difícil você demonstrar um caráter cristão, você demonstrar um caráter diferente. É muito difícil você pregar. Muito difícil. Eu até contei aqui no encontro de jovens de ontem que eu nunca tinha conseguido falar de Jesus para ninguém. Para ninguém. Eu tenho 22 anos, nunca consegui falar. Semana passada eu falei na frente de 50 pessoas. Oh, glória. E foi assim, ninguém percebeu. Eu comecei a conversar com o professor Alto, falando que Jesus entregou a vida dele por mim. E que eu sou valiosa. E o meu professor, que é cristão também, glória a Deus, começou a falar também. E quando eu olhei, estava todo mundo assim. Aleluia. Então, para mim, foi o começo da minha missão. A minha missão começou agora. Amém. A minha missão é a escola. Eu acho que Deus não me deixou passar na faculdade ainda por causa disso. Eu não entrei na faculdade ainda porque eu tenho um propósito para cumprir onde eu estou. E eu vou cumprir o propósito. E você também vai cumprir o seu propósito. Você não está fazendo um curso qualquer só por estar fazendo. Você está fazendo um curso para levar a palavra de Deus. Deus não te deu esse emprego só para você ganhar dinheiro. Deus te deu esse emprego para você fazer a obra de Deus. Onde você está, você é o instrumento de Deus. Onde você está, você é usado. Você tem que ser usado. Você tem que demonstrar o seu caráter de cristão. Não é só aqui na igreja dar a paz do Senhor, não. Não é só dizer a paz, irmão, você é precioso. Não. É dizer para o seu colega que está com depressão que ele é precioso. É dizer para o seu amigo que está com vício nas drogas e bebida que ele é precioso e que Jesus o ama. E que se ele se converter, ele ganhará salvação. É dizer para o seu primo, para a sua avó, para o seu tio, que o caminho de Deus é o melhor que eles podem escolher. Isso é missão. Missão é tudo que envolve levar a palavra de Deus. E Paulo, se ele não tivesse viajado, se Paulo tivesse ficado em Damasco, na primeira cidade, se ele ficasse só ali, fortalecendo a igreja, convertendo todos os vizinhos, ia chegar uma hora que todo mundo ia estar convertido e acabou. Ninguém mais ia ouvir a palavra de Deus. Em Roma, quem ia levar a palavra de Deus a Roma?
que Paulo foi? Não tem. Se Deus botou você lá é porque é você. Não fique esperando outras pessoas. Pedro também era da mesma época. Se Paulo estivesse esperando por Pedro, eu vou esperar Pedro porque Pedro também, ele faz a mesma coisa que eu vou deixar ele. Se você tem um colega de trabalho que é cristão e você fica esperando por ele para fazer a missão que Deus te deu, você está errado. Deus te deu uma missão e Deus deu a ele outra. A missão que você tem é a que você deve dar importância, é o seu trabalho na igreja. Você pode até achar, mas eu não tenho cargo nenhum na igreja. Tem sim. O seu cargo é levar a palavra de Deus. O seu cargo é ser um missionário. Paulo, ele não era pastor, ele não era líder. Paulo, ele não tinha uma congregação enorme. Ele não tinha fiéis que ele arrastava. Ele tinha cristãos. Ele tinha seguidores de Cristo. Ele tinha pessoas que viam Jesus nele. E por ele falar de Jesus, as pessoas o acompanhavam porque queriam saber de Jesus e não dele. Glória do Senhor. Firme e alegre como Paulo. Que você será recompensado. Estou falando de recompensa financeira. Estou falando de recompensa espiritual. Amém. Recompensa espiritual, recompensa no céu. Tem coisa melhor do que o que está escrito na Bíblia, que você tem um galardão no céu. Como será que deve ser esse galardão? Será que é uma coroa de ouro que a gente vai usar? Não sei. Mas se a gente não fizer o nosso trabalho aqui, a gente não vai ganhar. Se a gente não fizer a nossa missão aqui, a gente não vai ganhar. Em Romanos 8,36 está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos vencedores porque Cristo morreu por nós e Cristo nos resgatou para sermos missionários. Tenha convicção do que você é. Tenha convicção da sua vida. Tenha convicção da sua aceitação por Cristo. Lá em Efésios 4, tem dizendo que nós não devemos ser como crianças levados de um lado para o outro, imaturas, sem conhecer a palavra de Deus. Se você aceitou Jesus, mas não conhece a palavra de Deus, você vai ser deixado levar por qualquer palavra. Qualquer pessoa que lhe abordar e dizer assim: eu acho que Jesus ele não vem mais. Eu acho que Jesus já veio. Você vai acreditar. Qualquer heresia, qualquer coisa fora da Bíblia que qualquer pessoa na rua te falar, você vai acreditar. Porque você não tem convicção, você é imaturo. Não, é uma criança que ainda não entendeu a palavra de Deus, não entendeu o propósito. E Paulo deixa bem claro em Efésios: não sejam imaturos, não sejam como crianças levadas de um lado para o outro. Ande sempre no caminho certo, ande sempre no caminho da graça de Deus, ande sempre no caminho da palavra. Você está sendo chamado hoje. Se você ainda não entendeu o que é o chamado, acho que as pessoas podem ter dúvida. O que é um chamado? Deus ele vai vir dizer: ei, vamos ali. Não, o seu chamado está sendo dito aqui na Bíblia. Hoje o seu chamado está sendo dito. Hoje Deus está dizendo para você: comece a sua missão. Glória a Deus. Comece a sua missão, porque Ele vem. E Ele vem sem demora. Ele não vai vir daqui a 100 anos. Ele não vai vir daqui a 150 anos. Ele vai vir no momento que a gente menos estiver esperando. E quando Ele vier, você vai prestar conta de todas as missões que Ele te deu e você não cumpriu. Quando Ele vier, eu vou prestar conta de tudo que Ele colocou na minha mão e eu não agarrei a oportunidade. De todas as chances que eu tive de falar do nome dEle e eu não fiz. Eu vou pagar por isso, você vai pagar por isso. Então comece o quanto antes a exercer o seu dever de cristão. Comece o quanto antes a virar um Paulo. Comece a sua missão hoje. A cumprir da glória dele, querendo descer sobre sua vida. Jesus quer que você receba Ele de braços abertos. Receba a palavra. E receba a mudança de Deus na sua vida. E tenha convicção da palavra de Deus. Tenha convicção de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada aqui na terra pode nos separar do amor de Deus. O único que pode nos separar do amor de Deus são as nossas atitudes. As nossas atitudes podem nos distanciar do amor de Deus.
Então, cuidado, e aceite a sua missão. Essa palavra que Deus tem para nós hoje, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.